da mulher? Do ponto de vista geral. Do ponto de vista geral, qual é o papel da mulher? Amém, amém, amém. O Senhor, na verdade, fez exatamente a mulher e não a mulher cristã. Isso está descrito na sua palavra, né? Se vermos em Gênesis, no seu capítulo 2, versículo 18, a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Então, para o efeito, formou, trouxe à existência, fez surgir, fez nascer, gerou a mulher. Amém. Para o homem. Deus viu a necessidade que faltava no homem, uma carência no homem, um atributo, uma virtude que lhe faltava, que não poderia ser dada nem atribuída por uma mera palavra. O Senhor é um Deus perfeito e Ele sabe com exatidão o que nós necessitamos. Amém. E dali, né, do seu pensamento perfeito, Ele fez surgir, gerando a mulher. Amém. Então a mulher surge, conforme descrito na Bíblia, para auxiliar ao homem, para ser idônea ao homem, para ser um suporte, para ser um auxílio para a vida do homem. Amém. Na sua plenitude. Na sua plenitude. Então, o papel da mulher é coadjuvar. É coadjuvar. O lugar da mulher é auxiliar. Auxiliar. Exatamente. Está aí a prestar auxílio. Exatamente. Única e exclusivamente. Única e exclusivamente. Amém. E por que isto tem sido interpretado de forma tão... Primeiro, por que hoje em dia as mulheres recebem tão mal este conceito? Por que algumas mulheres até hoje ofendem-se de serem auxiliadoras? Auxiliadoras, sim. Suporte para os seus esposos, para o homem. Sim, de estar nesse lugar de suporte, de ajuda, de prestar auxílio efetivamente. Pois, compreendemos que essa ideologia de negação, de vergonha, de repúdio quanto ao posicionamento real da mulher tem a ver com a distorção da verdade que a Bíblia nos revela. A palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor Deus fez a mulher para auxiliar. E quando o Senhor Deus declarou e colocou Adão e Eva a viverem no jardim, essa declaração já havia sido feita por Deus. Mas apareceu um intruso aí no meio, um inimigo, que tentou desfazer a verdade de Deus, a declaração verdadeira de Deus, a única verdade dita por Deus. E aconteceu no Éden e continua acontecendo até os nossos dias. Satanás não mudou a sua forma de atuação, Satanás não mudou o seu objetivo em destruir a humanidade e ele continua nesse quesito operando, rastejando, sussurrando, minando a vida da mulher na humanidade do ponto de vista geral, fazendo com que esse posicionamento seja visto como repúdio, como algo vergonhoso, como algo desprezado. Mas a verdade é que o Senhor posicionou a mulher numa área de prazer. Essa é a verdade. A Bíblia vai dizer ainda em Gênesis 2, no capítulo 20, perdão, que lá na parte B, entretanto, não se encontrou para o próprio ser humano alguém com que ele cooperasse e a ele correspondesse intimamente. Quando o Senhor declara que não era bom que o homem vivesse só, né? Podia viver só, ele providenciou a mulher. Mas ainda antes de formar a mulher, o Senhor dá a liberdade a Adão em nomear os animais, tanto os terrestres, aquáticos e aéreos. Né? Amém. Então, enquanto Adão nomeava os animais, o Senhor percebeu que não havia alguém capaz de cooperar intimamente com o homem. Amém. Dali a urgência, a aceleração na formação da mulher, que sai da declaração apenas de Deus e vem para a materialização. O Senhor adormece Adão, conhecemos a história, e dali ela surge. Mas eu encontro aqui um elemento precioso nesse trabalho do Senhor na criação da mulher, a quando da criação da mulher. O Senhor vai dizer no versículo 22 que com a costela tirada do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher. E esse versículo termina dizendo assim, e a conduziu até ele. Aleluia. Amém. O Senhor modelou a mulher da costela de Adão e a conduziu até ele. A mulher não se auto-apresentou ao homem.
A mulher não se autoelevou até a presença do homem. Deus pegou na mulher e Amém. a apresentou ao homem. Yeah. E sabe, quando o Espírito Santo me mostrou essa preciosidade nesse versículo, eu disse: Deus da glória, tem misericórdia dessa humanidade. Amém. Tem misericórdia. Amém. O Senhor apresentou, outra versão vai dizer que o Senhor levou-a até ao homem. Adão, ao homem. E isso, ali está a chave, ali está a preciosidade, ali está o maior prazer do posicionamento da mulher. É Deus quem levou até a presença do homem. Amém. Isso que Satanás vem trazendo até os nossos dias. É a mulher, elevando a mulher, trazendo uma ideologia de que a mulher que se auto deve munir-se, preparar-se, embelezar-se para se apresentar diante do homem. Nunca será assim. Nunca deveria ter sido assim. Deus apresentou a mulher ao homem. A Bíblia vai dizer em Provérbios que quem encontrou uma mulher achou uma boa coisa. Amém. Amém. Yeah. Então, esse papel tem sido visto dessa maneira em função do trabalho de Satanás. Sim. É trabalho, é função e missão de Satanás. Sim. Desfazer a verdade de Deus. Sim. Desfazer a obra de Deus. E permitindo assim que a gente não experimente a plenitude da vida que o Senhor tem para nos oferecer. Amém. Amém. Olha só a preciosidade da palavra do Senhor. Eu agora também fiquei encantada com esse versículo, dessa questão de Deus trazer. Entende-se aqui claramente que a mulher adequada para Deus, ela deve, para o homem nessa altura, ela deve ter a preparação do Senhor. Amém. Nunca a nossa. Exatamente. Nós não temos a autopreparação. O Senhor tem que nos preparar. Aleluia. E isso é precioso e isso é misterioso também. Amém. Amém. Porque nós estamos a viver tempos em que comunica-se essa falsa autopreparação da mulher e que tem exatamente que tem causado grandes estragos do ponto de vista social e também do ponto de vista de posicionamento. Amém. Ainda partindo desse versículo de 19, quando nós estamos a falar sobre a adjuntora, por acaso de manhã estava assim a pensar sobre esse termo e logo me veio assim uma casa, por exemplo, imagina esse tempo de auxiliar, aquele que vem para completar, aquele que vem para completar algo que precisava de alguma coisa, estava em falta. Imagina num edifício muito bem feito, mas no tempo do calor, e a mulher tipo vem ser aquela unidade de ar-condicionado que falta, que é para dar sentido, fazer do ambiente algo prazeroso, um lugar prazeroso de se estar. Aquela que vem trazer qualidade no ambiente, virtude, poder, beleza, encanto, excelência. E isso faz até imaginar que você pode ter até alguma coisa já feita, mas sem esse posicionamento do auxílio, aquilo não tem utilidade prática. Exatamente. Ainda não dá para usar efetivamente. Porque falta qualquer coisa para o manuseio. Exatamente. Para o manuseio. Amém, amém. Não, mas nós precisamos estar entendido nessa questão do auxílio. Em tempo estava a conversar com o Ricardo sobre uma reflexão que estávamos a fazer. Eu estava a fazer, de facto, sobre um estofado. Sobre um estofado. Tipo, vamos falar de culinária. Nós somos mulheres, a maior parte das mulheres entendem. Sim. E como diz a Úrgia, deveriam entender todas. Porque aí está a nobreza. Amém. Cozinhar é um ato de amor. E eu estava assim a falar, por exemplo, imagina fazer um estofado sem tomate. Não é estofado. Não. Você pode improvisar, mas um estofado sem o tomate, ele não é estofado. Exatamente. Ele é outra coisa. Mas quando ele está pronto, o tomate não aparece, ele quase não tem ação. Exatamente. Mas efetivamente, ele vem trazer o gosto, a condição de ser estofado. Exatamente. Não é estofado sem tomate. Exatamente. Ele não aparece, mas sente-se. Mas sente-se. Ele como é que eu posso dizer? Ele está aí como um ingrediente final, que parece que não tem expressão,
mas dá a todo sentido. ausência dele faz toda a diferença. Amém. Amém. Faz toda a diferença neste Amém. ponto. Amém. Amém. Certo. Então, nós precisamos entender a virtude que há, a virtude não, a A beleza, o beleza, prazer. o prazer que há em Amém. ser mulher. Mulher. O prazer que há nesse desafio de ser mulher. Você pode mandar aí a tua pergunta, a tua contribuição. Amém. Você é uma mulher que tem vergonha de ser mulher segundo a palavra de Deus. Você tem vergonha de se apresentar como uma mulher, aquela que é idônea, que se coloca como auxiliadora, que vive na submissão. Sim. E hoje em dia, mamãe, o que seria ser uma mulher auxiliadora diante do contexto, do padrão que nós vemos hoje em dia? Ora, no contexto que foi escrita a Bíblia, não é? Naquela altura, as mulheres tinham um trabalho específico de estar em casa, onde tinham aí a ocupação do dia, que era no tratamento doméstico e familiar, cuidando da casa dos filhos. Hoje nós vemos num contexto diferente, tendo em conta a emancipação. E pronto, no nosso dia a dia, como é que seria ser uma mulher, não é? Que apesar das obrigações que nós temos lá fora, Permanece sociais, na sua posição. sim, como é que nós temos que nos permanecer? Tudo bem, eu sou médica, mas sou mulher também. Amém. Eu sou advogada, mas também sou mulher. Aleluia. Como é que tem que ser? Amém. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Amém. Primeiramente, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Esse é o fundamental. Quando nós dizíamos que o posicionamento da mulher é único e exclusivamente para auxiliar, coadjuvar a vida do homem, desde os primórdios, desde os tempos passados, né, a mulher foi vista, foi encarada em ser aquela que cuida, que monitora, que nutre o lar. A mamãe falou agora, né, que eu posso ser médica, como é que eu posso conciliar o meu posicionamento de médica ou o meu biscato de médica a quando do meu papel enquanto mulher posicionada, segundo a luz da Bíblia. Quando nós dizíamos que a Bíblia nos dá esse relato de quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus, significa que tudo que nós vivemos, tudo à nossa volta precisa ser para a honra e glória do nosso Deus. Eu sou mulher para a honra de Deus. Então, aquilo que eu vou viver, aquilo que eu vou fazer, precisa glorificar e honrar o nome dEle. Amém. Hoje em dia, é verdade que ocupamos outros posicionamentos a nível da sociedade, né, a nível social. A mulher hoje governa, a mulher hoje lidera empresas, empreendimentos, a mulher hoje é colocada em níveis sociais bem altos. Hoje a mulher estuda, a mulher é mestre, é doutora, é PhD, a mulher hoje é licenciada, é médica, é professora, é engenheira em todos os aspectos, mecânica, Civil. Eletrônica, civil. Pois a mulher na construção civil está ali de pé a dar ordens, a trocar as plantas, né? E mandar partir paredes e homens a executarem atrás dessa mulher. E é militar. A mulher é comando. É comandante. Está a comandar uma tropa. Está a comandar um batalhão. A mulher foi colocada em muitos outros lugares. Na verdade, em função de como o mundo hoje está, eu não diria que seria errado a mulher ocupar certos posicionamentos. Mas a verdade é que, e é única, de que por mais posicionamentos que a sociedade nos ofereça, nos permita, nos abra, nos dê liberdade, existe um único posicionamento que nunca pode ser trocado, nem tampouco negociado. É o posicionamento da mulher para a família. Amém. A mulher existe única e exclusivamente para nutrir a família, para Amém. Monitorar, ajudar o homem, coadjuvar o homem no cuidado da família. Hoje as empresas, as instituições estão preocupadas em saber como os seus líderes estão do ponto de vista familiar, porque sabem que o mal-estar familiar vai contrapor a sua eficiência, né? O seu desenvolvimento profissional. Amém.
Então, ressalta-se que é uma importância, é uma verdade inegável, até em outras plataformas, de que a família é o centro de nutrição do ser humano. Amém. E a mulher é chamada a isso, Deus chamou a mulher a isso Amém. e continua chamando até os dias de hoje. Assim como Satanás lá no Éden convenceu Eva a trocar a verdade de Deus pela mentira dele, Satanás continua oferecendo muitas outras inverdades até o dia de hoje. Amém. Amém. Eva Amém. tomou o passo que tomou porque aceitou uma mentira de Satanás. Amém. E ele não parou por aí. Deus Amém. trouxe o escape, Deus mudou a história, Deus já tinha o cordeiro preparado, né? Amém. Yeah. Para nos salvar. Mas Satanás é tão astuto e assim, às vezes muito paciente, em que ele não perdeu a esperança, ele continua minando a vida da mulher até o dia de hoje. Continua oferecendo atrativos, propostas, tudo isso para roubar, distrair a mulher da posição que ela nunca deveria ter saído. Voltando ao lugar que nos é devido. Aos pés de aos Jesus. Pés de Jesus. Amém. Na presença de Deus. Glória a Deus. Amém. Sim, porque eu gostaria de pedir licença, mamãe, para parafrasear assim a tua abordagem. Amém. A nossa profissão não está em primeiro lugar que a nossa família. Nunca. Por mais alto nível que seja, a mulher que troca a profissão, a família, ela está a trocar tudo que Deus deu dela para aquela que é a proposta. Isso até me leva a ir para aquele episódio em que Jesus está sendo tentado por Satanás no deserto, não é? Sim. E ele pede a sua adoração à troca de impérios, não é? Tudo isso eu vou te dar. Isso me leva a pensar, exatamente, isso me leva a pensar que, de facto, se Deus nos colocou para estar com a família, quando nós cuidamos da nossa família, nós estamos a adorá-lo. Amém. Estamos a adorá-lo. Correto. Entretanto, o valor da adoração, Satanás é capaz de te dar várias propostas. Até aquilo que você acha que é o mais alto para te roubar do lugar que te é devido. Amém. E nós não estamos a conseguir discernir isso. Amém. Nos dias de hoje. Amém. Amém. Hoje em dia nós temos que discutir isso como tipo um assunto que o mundo não quer ouvir. Exatamente. Satanás falou tanto, nós ouvimos tanto de Satanás e parece que o que ele falou é que é verdade e o que Deus falou agora virou mentira. Exatamente. E nós precisamos lutar, fazer um esforço, né? Você, mulher que nos acompanha, tenha esse conhecimento, essa percepção de que é necessário agora uma luta. Anteriormente não havia uma luta. Eva tinha liberdade para dizer: Satanás, cala a boca, porque não é isso que Deus falou. Mas por ela ter cedido e Satanás ter continuado a incitar a mulher a trocar a verdade de Deus, hoje, agora precisamos fazer um esforço, mas um esforço, um sacrifício, para que a verdade de Deus permaneça sendo verdade e seja declarada como a única verdade. O livro de Provérbios vai nos dizer no seu capítulo 24, versículo 3. Amém. Amém. Provérbios 24, 3 vai dizer assim: pelo conhecimento, os cômodos se enchem do que é preciso e agradável. Amém. Perdão, esse é o 4. Começando do 3. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Amém. Com sabedoria se constrói a casa, se eleva a casa e com discernimento se consolida. Hoje nós vemos muitas famílias desestruturadas porque as mulheres não têm discernimento do qual é o seu papel. Yeah. Hoje nós vemos adolescentes, jovens mergulhados em muitos vícios. Yeah. Mulheres, mães também, né? Homens, pais, mergulhados em muitos vícios porque a mulher perdeu o discernimento. E nós só encontramos discernimento na presença de Deus, na palavra de Deus. Nós fomos criadas por Deus, a nossa essência, a nossa única fonte de vida é Deus. Quando o Senhor Jesus declara na sua palavra que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, não existe outra receita. Se queremos viver, a vida é Jesus. Amém. Se queremos caminhar, o caminho é Jesus. E se queremos
uma verdade. Essa verdade é Jesus. Amém. Nós precisamos da verdade. A verdade é Cristo. Não há em nenhum outro lugar. Não tem Amém. outra receita. É esses 3 ingredientes e ponto final. Amém. Introcáveis. Não, isso não é comum. Você quer fritar um peixe, se não tiver farinha, usa fubá de bombom, usa qualquer outra coisa. Não, não dá para trocar. É o único, único. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, a mulher precisa estar voltada para a família. Todos os outros apetrechos, todas as outras conquistas que ela poderá vir a ter, precisam estar todas centradas no bem-estar, na consolidação do seu lar. É verdade que durante muito tempo nós também concordamos com mentiras do diabo. Yeah. Mas louvamos a Deus por hoje, a luz do Senhor ter brilhado para nós. O Espírito Santo tem batido em nosso coração e nos trazer a razão de que a verdade é Cristo. E nós vamos gritar quantas vezes forem necessárias. Você, mulher que nos ouve, partilhe essa palavra quantas vezes você puder, de que a mulher foi criada única e exclusivamente para olhar e viver para o lar, para Amém. a sua família. Amém. Essa crise Amém. que nós vemos hoje de famílias desestruturadas, mães criando, né, filhos sozinhas, muitas Eunices e Loides ali instruindo Timóteos sozinhas. Graças a Deus ainda alguns Timóteos estão sendo gerados, mas Amém. muitos outros não estão tendo acompanhamento, não estão tendo a graça que Timóteo teve. Amém. Né, de Amém. não ter o acompanhamento de um pai, Amém. mas ter uma mãe e uma avó idônea capaz de Amém. lhe conduzir nos caminhos do Senhor. Amém. É que não importa se você é mãe solteira, não importa se você é viúva, não importa em que condições você se encontra do ponto de vista de maternidade, mas a verdade é que se você decidir hoje abraçar a única verdade que é Cristo, Deus vai te conceder, por meio do seu Espírito Santo, virtudes, instruções para que possas conduzir e ter uma vida, conduzir a tua família e viver uma vida de plenitude. Amém. O Salmos 16, versículo 11, né? Ele vai nos dizer assim, vamos abrir rapidamente, só para acompanharmos a palavra de Deus. Tenho aqui Amém. já aberto. Amém. O Salmos 16, de número 16, versículo 11, vai nos dizer assim, o salmista diz, tu me fizeste conhecer o caminho da vida, a plena felicidade da tua presença e o eterno prazer de estar à tua destra. Amém. O Senhor nos faz conhecer o caminho da vida, que é Cristo. Amém. Aleluia. Amém. A plena felicidade da tua presença. Amém. Há uma versão que diz assim que na tua presença há delícias perpetuamente. Amém. Hoje falar da submissão da mulher, do auxílio da mulher, desse posicionamento da mulher voltado ao lar, em muitas mulheres gera medo. Gera insegurança. Sim. As mulheres têm medo, do ponto de vista geral, de viver esse posicionamento achando que serão inferiorizadas, desprezadas, que não terão vida, que morrerão. Yeah. E então elas acham que têm que se apegar a um nível social, a um emprego, a um posicionamento, a mais dinheiro, a busca de mais dinheiro, achando que vão encontrar prazer. A Bíblia vai nos dizer nos Salmos que a plena felicidade está na presença do nosso Senhor. Amém. Amém. Jesus Cristo. Não há fora dele. Não há fora dele. Não há vida fora de Não há Jesus. fora dele. Não há. Não há. E sabe, a Bíblia também nos relata sobre Abigail, né? Olhando para o nosso mundo, quem conhece a palavra do Senhor, até quem não conhece pode ir lá navegar. A Bíblia nos dá o relato de Eunice, que era mãe de Timóteo, né? Que foi um discípulo do apóstolo Paulo. E Paulo vai alegrar-se muito com a jornada de Timóteo, com a devoção do Timóteo quanto à obra do Senhor, mas ele reconhece que aquela devoção, o nível de responsabilidade que aquele jovem tinha, foi fruto da educação e instrução de uma mãe que se rendeu aos pés de Cristo, que Amém. buscou virtude, conhecimento, Amém. direcionamento em Cristo, e de sua avó. É uma geração, aleluia. São frutos São frutos geracionais. Então, se você se posiciona hoje, creia, regozija-te, alegra-te que os teus filhos viverão a mesma plenitude de vida, os teus netos, os teus bisnetos. Você precisa levantar-se e começar uma nova geração de um lar, de uma vida que adora e agrada ao Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque por termos a oportunidade de estar aqui a falar sobre essa questão. Amém. Que eu diria nobre, um nobre tema, um nobre assunto que Amém. ele, a ausência do esclarecimento dele ou o esclarecimento errado dele
faz-nos caminhar de forma errada. E eu ontem li duas frases, uma assisti a uma live e outra li já há um tempo, que me deixaram de facto muito reflexiva. A live que eu assisti foi um estudo bíblico a respeito do livro de Eclesiastes, em que de facto partilhei, estamos a partilhar tudo, em que de facto a pastora, não sei se é pastora ou a moça que esteve a pregar, ela resumiu Eclesiastes por ser um livro pessimista. Ela foi buscando assim algumas questões de vários filósofos que têm essa natureza, porque de facto é isto. Imagina que o tanto que nós buscamos hoje em dia, ele não traz a satisfação no final do dia. Aí para reforçar aquilo que só em Jesus, só em Jesus, porque por isso é que ela disse que nós estamos em tempos que vivemos uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Exatamente. Isso foi muito forte para mim. A ânsia de ter e o tédio de possuir. Depois de já ter conseguido. Sim, e eu entendi na íntegra de que não há nada que possamos ter que possa trazer prazer em nós. Completo. Em nós, não há. Não importa qual é o teu nível profissional, qual é o teu nível de status social, quanto você seja famosa, não há. E também tem outra frase que eu li e me chamou muita atenção e queria também que compartilhasse um bocadinho sobre o entendimento disso, porque tem a ver com as mulheres. E ela, uma senhora que disse que mima os teus filhos e você criará os teus netos. Cria os teus filhos e você mimará os teus netos. Amém. Eu achei isso muito forte. Amém. Aquela senhora idosa. Eu fiquei pensando nisso com alguma profundidade, porque ela chama as mulheres ao serviço da família, de casa. Amém. E a Bíblia vai nos falar também, é tão necessário isso, é tão urgente que tomemos o nosso posicionamento real, que voltemos à posição que nos é devida, porque é uma geração em iminência, é uma geração comprometida, com o futuro comprometido. E a Bíblia nos diz, né, nós temos essa esperança de que o Senhor Jesus voltará e nós teremos de apresentar as nossas obras, o que nós vivemos. E Satanás tem nos roubado o foco disso. Ninguém está aqui a passar, está aqui a viajar nesse mundo sem ter que amanhã prestar uma fatura quando chegar no caixa. Teremos que chegar no caixa da vida. Chegará o dia que todos os clientes, não importa se você passou pela Shoprite, Ikea, Max, quantos supermercados você passou, mas chegará o dia de você prestar conta, entregar a fatura da tua vida. Amém. E o que nós iremos de apresentar? Nós precisamos nos levantar e voltarmos com urgência ao lugar que nos é devido, enquanto ainda há tempo. Amém. Assim como é declarado na palavra aqui, o Senhor diz, buscar-me em Isaías, né? Enquanto ainda o podemos achar. Vamos fazer um esforço enorme. A Bíblia vai nos falar de Abigail em 1 Samuel 25. Vai nos falar de Abigail, acho que a partir do versículo 12 em diante, de que era uma mulher, esposa de Nabal, um perverso. Coração duro, maldoso. Mas ela era uma mulher delicada, inteligente, bonita. E, acima de tudo, serva do Deus Altíssimo. Como é uma das minhas histórias favoritas na Bíblia, né, sobre mulher, porque é fácil a gente ver mulheres com vigor, falar de Débora, profetisa, que encorajou Baraque, é fácil falar de Maria, é fácil falar de Isabel, é fácil falar de Sara, que submeteu-se a Abraão e seguiu, e obedeceu, esteve no caminho. E não é muito fácil falar de Abigail. Abigail vivia num lar com um esposo perverso. A Bíblia diz que todo tipo de perversidade havia naquele homem. Sabe, eu quando penso em Abigail, eu trago a realidade, tento trazer a realidade dela para os dias de hoje. Nós poderíamos dizer que Abigail deve ter experimentado todo tipo de abuso, todo tipo de maltrato. Não sei qual nível de desprezo mais baixo ou mais elevado ela deve ter experimentado, mas ela conservou-se em Deus. Amém. No seu posicionamento em Deus. Amém. Porque quando a Bíblia vai me dizer, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus, é que não importa onde eu esteja. O meu coração, a minha vida está guardada no Senhor. Então tudo quanto eu for viver precisa estar centrado
em agradar ao Senhor. Era um lar de perversidade, mas ela exalava a beleza. Mas Tal ainda é que assim teve o seu teve coração o seu guardado coração no guardado Senhor. no Senhor, não se corrompeu com a maldade do seu esposo. Porque muitas mulheres, não que a gente esteja aqui a querer dizer que aguenta e aceita estar num lar abusivo, né? Num relacionamento abusivo, não, a gente não quer isso de maneira alguma, mas existem mulheres que vivem a mesma situação de Abigail e não sabem como se posicionar. Yeah. E buscam conselhos, vão em palestras, já tomaram a decisão de querer mudar a situação. Outras estão se suicidando porque não encontraram caminho, outras estão buscando conselhos errados. Satanás também tem se aproveitado e vão fazendo parte de grupos de pessoas que dizem que você tem valor, que se esse homem não te merece, tem muitos outros que vão te dar valor, e a mulher sai de seu lar para cometer adultério fora de casa, anda com o patrão, namora com o colega, dorme até com o taxista, com o guarda de casa, com o motorista. E tanto, isso é ideologia de Satanás, mas tudo isso porque há uma carência. Amém. Há um Amém. vazio no coração da mulher que só pode ser preenchido pelo dono dela, que é Amém. Cristo. Amém. E é Ele quem vai te apresentar até o teu marido, até ao homem da tua vida. E quero aqui abrir aspas sobre uma questão, né? Porque existem mulheres também, nos assistem, tantas outras que a gente conhece, que até já estão fazendo esse esforço. E se calhar já se sentem meio desgastadas, meio cansadas, dizendo assim, mas ele não me reconhece. Eu faço demais, eu vou parar. Tem mulheres que já decidiram em parar, tem Yeah. mulheres que até já pararam, Yeah. porque não há reconhecimento, não há valorização. Quero eu te encorajar. Quero eu te encorajar, ainda que não haja reconhecimento, por mais pequeno, ou seja, por tanto esforço que você faça, ainda que não haja uma valorização, creia, a Bíblia diz, quer comas, quer bebas, quer faças qualquer outra coisa, faças para a glória de Deus. Amém. Mude a tua direção, mude o teu direcionamento, a tua motivação, mude a intenção do teu coração. Exatamente. Se você começar a se posicionar, fazer o bem, pensando em agradar a Deus, pensar primeiro em servir ao Senhor, Ele vai se encarregar de organizar o teu lar, Amém. de organizar a tua casa, de Amém. consolidar a tua família e dar beleza, vida plena, satisfatória, de que nós merecemos. Amém. 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 E isso puxa para a questão da submissão, porque Amém. hoje em dia, por exemplo, o tema da submissão é condicionado, não é? As pessoas Exato. entendem que, buscando o contexto de Abigail, e as pessoas entendem que Abigail reservou seu coração independentemente do que ela recebia. Exatamente. Aquilo não era uma coisa, um assunto que era recíproco, não. Porque Não era dizemos através hoje, né? dele que ela tinha aquele comportamento. Só vai encontrar comida na mesa se deixar. Exatamente, Os aquilo kwanzas aí que no Abigail quarto. sentia era algo que vem do céu Vem para do céu ela, para é uma ela. comunhão. Aleluia. Isso Aleluia. quer dizer que o estar em Deus, ele não pode estar condicionado àquilo que as pessoas fazem ao nosso, assim, aquilo que as pessoas nos entregam. Não. Quando você tem um coração firmado a Deus, é tipo você e ele. O Amém. compromisso Só é você e ele. tem Tua aqui. intimidade. Tem aqui um comentário que chamou a minha atenção, dentre vários, Amém. e vamos aqui puxar, que é para conversar um bocadinho a respeito. Amém. Amém. Tem aqui a Esmeralda Caenda, escreveu para nós, Amém. e eu entendi o comentário dela, vou agora ler, e também porque nós estamos a fazer lives para as mulheres, não só para mulheres casadas, devem ter mulheres que estão solteiras, que estão... Iminência de casamento. Prontos, que estão no namoro. Ela escreve assim: se o ser auxiliadora enquadra-se somente para casadas, namoradas, noivas, não são ou não podem ser auxiliadoras? Amém. Esta é a pergunta. Amém. É uma pergunta, Amém. nos tempos de hoje, difícil. Amém. Amém. Mas a Bíblia está aqui. Amém. Esse é o meu pensamento, esse é o meu ponto de vista, né? Muito obrigada pela questão. Penso eu assim, a Bíblia vai dizer, vai relatar que como pode, né, um construtor querer edificar uma casa e antes não fazer um plano daquilo que ele tem. Amém. Para que não aconteça que, começando ele a construir, tenha de parar e seja zombado pelos outros, dizendo, olhem esse louco, né? Olhem essa obra inacabada, olha, ele nem está a conseguir. Com isso queremos dizer o quê? Para noivas, namoradas, a submissão deve ser um preparo.
A submissão não é um buquê de flores que você casa e encontra ali e tem que ser desfrutado, né? Não é um presente que você se casa e agora te é entregue, a partir de hoje tens que viver a submissão. A submissão deve ser cultivada no lar, desde a nossa meninice. Eu falo, né, de mim mesma. Eu fui criada por uma mãe, né? Eu não tive meu pai até muitos anos e eu não tive muito a referência de um pai no lar. Meus pais não viveram juntos, então eu não tive a referência de que eu ter um pai no lar. Eu vi um bocadinho enquanto convivi com ele, né? Ele com a mulher dele, mas assim uma referência sólida eu não tive. Então, graças ao Senhor, por meio da sua palavra e a convivência com pessoas idôneas que vivenciavam isso, foram me instruindo. Meus padrinhos são essas pessoas, por acaso, que eu tenho recebido, tenho bebido muito desse posicionamento, né, dessa referência de paternidade. E com isso quero dizer que a submissão começa lá embaixo, lá no lar. E Amém. sabe, nós falávamos recentemente, né, daquele cuidado aí das intimidades, né, de alguns pormenores que a gente tem que fazer no lar. A Maura até disse assim: eu vi a minha mãe fazer e isso eu não precisei que alguém viesse me dizer que eu tinha que fazer. Eu, quando me Amém. casei, automaticamente eu comecei a fazer desde o primeiro dia. Amém. E Yeah. sabe, e comigo Yeah. foi diferente. Eu nunca vi. Yeah. Eu nunca tinha visto. Yeah. Quer dizer, eu tive que parar, ouvir pessoas, começar a me autoanalisar e depois começar a viver. Yeah. Então, a submissão é algo que deve começar a viver no lar. Por isso, a razão de mães, né? Sejam elas casadas ou não, você que é mãe, e você que também ainda é filha, você que é noiva, você é namorada, começar a cultivar. Se você não tem essa condição, esse ambiente, essa predisposição no teu ambiente familiar, busque isso, olhe ao teu redor, faz uma vista de olho, investigue e comece a navegar nessa vida, né, no conhecimento do que é ser submissa a um homem, ao seu marido, ao seu líder. Porque hoje vê-se mulheres, né, que trabalham juntos, no vosso caso, por exemplo, né? Trabalham juntos, o esposo e a esposa trabalham no mesmo local, no mesmo sítio, na mesma empresa, compartilham a mesma área de trabalho e vezes há que a mulher é que é a líder da equipe. E tem tido assim, para muitos casamentos, muitos lares, muitos relacionamentos, tem sido assim, uma situação meio desconfortável, né? Meio desconfortante, meio desequilibrada, levando a um dos cônjuges a abandonar esse ambiente de trabalho, porque às vezes em casa alguma coisa não funcionou muito bem e não temos a capacidade de desfazer aquilo para que, pelo menos no ambiente de trabalho, possa tudo continuar na paz. Nem sempre temos essa capacidade. Mas quero eu dizer o quê? Que com isso, em mulheres, em relacionamentos em que partilham a mesma área de trabalho, seja profissional, seja religiosa, por acaso, no meu caso, junto com meu esposo, eu preciso aprender, eu preciso buscar conhecimento, discernimento, orientação da parte de Deus, de que partilhando ou não um ambiente de trabalho, uma tarefa com meu esposo, ele sempre será o meu líder. Amém. Não importa se a empresa me intitula a mim como a líder da equipa, como a diretora da empresa, não importa se é uma diferenciação de salário, eu ganhando mais e ele menos, ele deve sempre ser o meu líder. Esse Amém. tem também sido um bicho de sete cabeças, né, na estruturação, na consolidação de muitas famílias, a quando do papel da mulher. Amém. Por acaso vivemos com esta situação que hoje não é difícil, não é tipo, não é Não é fácil. muito fácil. É a lidar, mesmo até no contexto religioso. Hoje Sim. vende-se uma emancipação da Da mulher barata, de modo que faz-nos ultrapassar os limites pré-estabelecidos por Deus. Mas ainda Exatamente. aqui nessa questão da nossa amada, nossa Amém, amiga amém. Esmeralda, acrescentando também o facto de que se irmos lá para trás entender como surgiu a mulher, Deus criou a mulher para o casamento. Para o casamento. Ou seja, obviamente Para a que vida hoje conjugal. nem todas as mulheres são casadas, pronto, casos excepcionais acontecem, mas a primeira mulher, que é Eva, que Deus Amém, criou, amém. é para casar. E Casamento. Deus trouxe esse contexto, por exemplo, de auxiliadora, far-lhe-ele uma auxiliadora que lhe que corresponde. lhe corresponda, né? Que corresponda a quê? A Adão. Adão. Contexto o quê? Casamento. Casamento. Eu estou a querer dizer o quê? Que essa função de auxiliadora é para exercer no no casamento. casamento. No Sim. namoro você não vai auxiliar quê? Exatamente. Namorada é para auxiliar o quê? Não é para auxiliar. Agora, aqui vem a questão da mamá que
Nós temos que aprender. Aí entra aquilo que falamos no início, mamãe, de estar na família, porque a menina tem que aprender receber as sobre a bases ser auxiliadora ali, enquanto enquanto menina, menina. enquanto filha. Ora, nós estamos fora de casa, ela não Não aprende. aprende. Não aprende. Não é? É para ela crescer, crescendo com Amém. isso, Amém. onde ela vai entender quando ela chegar até o casamento, já Amém. passou pelo namoro, pelo noivado, Amém. ela Amém. está aprovada, Amém. apta de desenvolver Amém. esse papel, Amém. que ela vai tendo, vai lidando com o papel desde Desde pequena. Ela vai está vendo, vai ouvindo, vai vendo, vai ouvindo. que a mamã fez, que a mamã preparou, que a mamã disse, que a mamã orientou, que a mamã. Exatamente. A reciprocidade do papá com a mamãe. Então, o namoro, Uhum. eu não consigo contextualizar ainda isso na prática. Assim, Amém, tipo, não estou amém. namorado, você lhe Amém. auxiliar. Na verdade, precisa de Sim, preparar-se, né? exatamente. Para Tal quando chegar quando chegar ao o casamento, contexto da agregação do casamento, possa aí estar. você começa a aplicar. Amém. Só que hoje nós cometemos esse Infelizmente. erro, nossas filhas tenderão a cometer esse erro, Sim. porque nós estamos ausentes. Exato. É no namoro que nós queremos fazer ou cumprir alguns papéis que não nos são convém. convenientes. Estamos a Exatamente. aplicar mal. E às vezes no namoro você aplica, no casamento não quer Não quer aplicar. aplicar, exatamente. Por exemplo, no namoro, né, nós vemos mulheres, namoradas, noivas, preocupadas, né, se está com a roupa limpa, Yeah. assim, a telefone, umas até vão lá já para lavar, cuidar da roupa, engomar, se o namorado trabalha, já vai lá para cozinhar, e depois quando se casa, Faz bolo, faz pudim, exatamente, sobremesa não do final falta. de semana, Não há quem dorme falta. lá já. Exatamente. E depois, Quando quando chega casa, ao casamento, perde a prática. não só perde a prática, mas como não tem legalidade, né? Não lhe é Yeah. autorizado a desfrutar do prazer da vida conjugal, porque começamos mal. Yeah. Essa é a questão. Muitas das vezes nós temos vivenciado situações nos nossos relacionamentos porque começamos errado. Yeah. Mas ainda, né? Ainda que você tenha vivido rompimentos, perdas de relacionamentos, de partilha de vida, não foste reconhecida, foi desprezada, porque existem mulheres que tiveram primeiro, segundo relacionamento, até o quinto, né, e nunca se sentiram valorizadas. Falo mesmo isso da vida conjugal. Há quem teve o primeiro marido, teve o segundo, né, porque tem 1, 2, 3, 4 filhos, e outros relacionamentos que até nem teve filho. Mas ela até doou-se, entregou-se, e não foi reconhecida, não foi valorizada, não foi cuidada. Isso criou tanta frustração ao ponto de hoje não só negar-se a viver a submissão, como influenciar outras, né? Exatamente. Fazendo surgir esses movimentos que estão surgindo por aí fora de mulheres empoderadas, mulheres muito feministas, mulheres que têm capacidade, né, por exemplo, de serem diretoras de empresa, de serem mestres, mulheres costureiras assim, de renome, e tentando usar esses atributos para esfregar, né, esfregar na cara dos homens que nós podemos viver sem vocês. Yeah. Que nós somos autossuficientes. E até aquela que diz assim: o homem que tiver que chegar até os meus pés precisa se rever bem, tem que se olhar dos pés à cabeça antes de chegar até mim. Mas tudo isso queremos dizer que é a obra de Satanás. Você foi feita para adorar a Deus, para viver uma plenitude de vida. Amém. E nosso Deus, não importa o quanto quebrada você foi, o nosso Deus é especialista, Ele tem prazer em nos fazer de novo. Amém, amém. Em nos refazer em novas criaturas, novas pessoas, apagar toda essa mágoa, todo esse ressentimento, todo esse trauma, toda essa falta de vontade, essa sequidão até nos teus ossos, que você não pode nem ouvir falar de homem. Sério, Deus tem prazer em nos renovar. Então, se você se encontra nessa situação, se você que nos assiste conhece alguém nessa situação, creia e fale para ela que Deus é especialista em fazer de novo. Amém. Nada está perdido. Amém. Enquanto ainda houver vida, enquanto ainda houver céus e terra, Deus está disposto, Ele é o maior interessado em querer renovar nossas vidas e nos trazer de volta ao lugar
E que nos nos é é devido. devido. É este lugar que nos é devido tem sido a Amém. nossa base de oração Amém. e nós temos orado a Deus para Amém. que Ele nos faça sentir prazer de estar neste lugar. Eu vou fazer mais uma pergunta polêmica Amém. e esperamos aí a tua contribuição. É um facto nacional e nós não podemos deixar Uhum. de falar isso. Amém. Mande a sua contribuição. Antes de nós encerrarmos, estamos aqui já quase a uma Amém. hora Amém. Amém. e nós Amém. temos compromisso com a nossa agenda. Amém. Mas diante de tudo isso que nós estamos a falar, eu queria que Mama falasse um bocadinho sobre a tua opinião. O que você pensa com relação a isso que tem acontecido no nosso país? O que é exatamente? Esses concursos públicos, por exemplo, eu vejo, eu não, todo mundo, estamos a Uhum. assistir Amém. mulheres abandonando seus lares, suas casas, Amém. seus filhos Amém. para Ganhar dinheiro. casou-se este ano, Uhum. 2 meses, foi no Kwanza Norte, porque está colocada lá. Lá. E vive longe da família durante 6 meses. Vem de 6 em 6 meses, um em um ano. Amém. E não só. Como é que nós vemos isso? Qual é o impacto disso Amém. na vida dos filhos? Amém. Isso está a acontecer com mulheres e homens. E Tanto homens, mulheres muito quanto homens homens. Amém. estão abandonando Abandonando. o seio familiar, Negociando. estão negociando o núcleo. É uma situação muito sensível Muito porque sensível. entendemos a Sim. dificuldade do Do país país, da vida e precisamos em de si. dinheiro, mas qual é o impacto espiritual nisso? Como é que isso é como é que temos como é que eu Amém. posso entender esta situação? Como é que temos que nos posicionar diante dessa situação? Olha, vou outra vez citar meu padrinho, né? Há uns anos atrás ele falava sobre essa questão e eu concordei com ele porque parei para analisar e eu vi a seriedade da coisa. Amados telespectadores, irmãos, amigos que nos acompanham, Satanás não tem medido esforço para dissolver a família, que é projeto de Deus. Não tem dinheiro que pague a unidade de uma família. Não tem emprego que sobrepõe o valor de uma família. É projeto de Deus. E Deus, ao estabelecer o seu próprio projeto, Ele criou todas as condições necessárias para a sobrevivência, para o bem-estar, para o prazer de viver o seu propósito. Mas o que Satanás vem fazendo? Satanás vai tentando várias técnicas, né? Vai lançando vários dardos. E aqueles que forem sensíveis à condição em que estivermos vão pegar a nós. Vão cravar-se em nós. E um desses dardos do inimigo tem sido a busca desfreante, nem sei se essa palavra é correta, a busca sem medida pelo emprego. Não diria pelo emprego, mas pelo dinheiro. Hoje nós vivemos de maneira muito competitiva. Graças a Deus o Senhor me livrou disso, porque outrora também quase caí nessa piscina, né? Nesse poço. Quase caí nesse poço da competitividade. O mundo está em constante desenvolvimento que nós vemos que há pouco tempo era moda, né? A casa está toda colorida. Hoje, quanto mais branca ela estiver, mais fina, mais serena, né? Vai estar. E nós estamos a nos deixar levar por toda essa corrente humana. E nos esquecemos do que é essencial. Para que as pessoas vão abandonar a família para ter que estar numa província separada do seu marido? Falo mais para mulheres. O homem sempre foi chamado para trabalhar, né? E ele sempre trabalhou fora de casa e voltando. E hoje o homem tem aqueles empregos que ele vai, fica 3 meses, mas depois ele volta. Mas eu volto mais a olhar para a mulher. O que faz levar a mulher a trocar, a negociar o seu lar, a sua estadia no seu lar, para ir buscar dinheiro? E há maridos que influenciam, que dizem que isso não tem problema nenhum, a vida está difícil. Se ela ganhar uma parte, eu também ganhar outra, nós dois vamos construir. Assim, quando o Senhor Jesus voltar, Ele não vai te perguntar o quanto você contribuiu na obra da tua casa, obra física. Ele não vai querer saber o quanto você contribuiu para que não faltasse comida na despensa.
Jesus não vai querer saber, Deus não vai querer saber o quanto você contribuiu com os teus milhões para que a casa estivesse sempre bem cheirosa, tivesse essa mobília que você quisesse, a tendência de mobília. Deus não vai querer saber o quanto você buscou dinheiro para apetrechar a casa de bens. Deus vai querer saber o quanto você viveu a sua ordem, o quanto você obedeceu a sua palavra, o que você exalou sobre a tua casa. Amém. A Bíblia vai nos dar uma referência em João 12, né, sobre Maria, que derramou o seu unguento aos pés de Jesus. Amém. E a Bíblia vai dizer que toda a casa se encheu com a fragrância daquele perfume. Eu vejo, na verdade, duas essências, 2 pontos, né, desse ato de Maria. O primeiro é mesmo um ato físico, de ela pegar aquilo que de mais valoroso ela tinha e despejar, entregar, render aos pés de Jesus. E Maria estava dizendo assim: eu não troco a minha vida, eu não troco o que tens para mim, Jesus, em função disso que eu juntei dinheiro, disso que é de grande valor. Tal é que ela, ao despejar, ao derramar, os discípulos disseram: que desperdício. Hoje Satanás continua declarando isso, é desperdício. Você, mulher bonita, se você sair, você tem capacidade, você tem qualidade, você tem potencial para ser uma grande administradora. Você tem potencial para gerir a tua própria empresa. Você até faz bem isso, seja na pastelaria, seja na decoração. Se você for para Luanda, né, vamos falar assim aqui perto. Se for para Luanda, você vai ser bem reconhecida. Você vai fazer muito dinheiro. Muito dinheiro para quê? Queremos muito dinheiro para quê? Há mulheres que não têm emprego. Assim, do ponto de vista social, trabalham para os seus próprios lares e são bem mais realizadas do que as diretoras de empresas, do que nós que saímos para trabalhar. Porque, na verdade, a essência não está na busca do dinheiro. A essência da mulher está em permanecer com os olhos voltados para a sua casa. Você até pode trabalhar como nós, você até pode sair. Eu hoje digo assim, eu sou professora, eu vou dar aula, eu tenho um salário no final do mês. Eu recebo esse salário para auxiliar o meu lar. Amém. Precisa ser direcionado, conduzido. Não é para minha autossatisfação, não é para minha autorrealização. Porque hoje diz assim que se você trabalhar, se você tiver o teu próprio dinheiro, você compra a roupa que quiser, faz do que você quiser, né? Faz do que você quiser com o teu próprio dinheiro. Isso é ideologia do diabo. É assim que ele tem roubado a nossa atenção. É assim que ele faz com que mulheres abandonem seus lares, né? Mergulhem irracionalmente, desculpem mesmo minhas amadas irmãs, pessoas conhecidas, mergulhem irracionalmente sem pesar na balança o que é mais precioso, o que é de mais valor, a tua casa, a tua família, os teus filhos, o teu marido, ou a busca pelo dinheiro. Muitas mulheres até mergulham nesse poço por causa da desvalorização em casa. Eu quero te encorajar. Não espere que sejas reconhecida, não espere tão somente que sejas valorizada pelo teu marido. Importa que o Senhor te reconheça, importa que o Senhor te valorize, importa que você encontre valor, alegria em saber que o que estás a fazer é do agrado de Deus. Amém. E trará a presença de Deus para o teu lar. Isso é que é o fundamental. E eu acho que é isso que as mulheres deviam se voltar no dia de hoje, sabe? Isso é como conduzir um carro. Há uma urgência. Se você estiver no volante de um automóvel, né, e te deparares com algum objeto, por exemplo, um outro carro, preste a embater, né, sobre algum outro elemento, você não fica parada esperando que o carro por si só bata, vire, né? Ou bata. Você vai fazer todo o esforço, tudo que estiver ao teu alcance. Você vai gritar socorro pela janela, você até vai querer tirar já o pé. Muitos em acidentes, né? Nós já ouvimos falar que saltaram do carro. Eu não sei qual é a condição em que você se encontra. Se vai ser necessário você saltar desse trilho que você pegou, porque não é caminho, o único caminho é Cristo. Você vai precisar saltar, mas há uma urgência de sairmos dessa condição e voltarmos ao lugar que nos é devido. Deus está à espera de nós de braços abertos. Ele é o maior interessado em nos restaurar, Amém. em nos refazer. Amém. 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 E vivermos a plenitude do papel da mulher. Amém. Do original. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. É Amém. isso. Amém. Entendemos que cada mulher aqui tem sua história, cada família tem o seu contexto. E nós não queremos desrespeitar ninguém. Estamos a falar numa visão
geral, numa Amém. visão transcendente, numa visão transversal do impacto que esses movimentos sociais têm causado na esfera das famílias. Olha, só para Dirigidos por compartilhar, Satanás. dirigido por Satanás. Tudo bem que aqui tem exceções que cada um conhece a sua condição Sim. ou a condição que se encontra, mas vamos entender que Satanás está por trás de Isso. muitas autorizações e nós precisamos ter discernimento, e nós precisamos ter discernimento para poder entender. Para finalizar, queria aqui só para partilhar um vídeo, um tema que me chocou muito. Tem tanta coisa para falar a respeito para toda Respeito para mulher. toda mulher é muita coisa. Sim. Que uma hora esgotam-se Esgota-se. pela metade, sem termos que falar tudo efetivamente, mas naquilo que o Senhor nos capacitar e nos permitir fazer, nós vamos trazendo esse assunto de modos que mais famílias, Venham mais ser mulheres encontrem reedificadas. seus lugares e mais famílias sejam restauradas, porque a restauração da família está na mulher, está na mulher, a mulher tem essa responsabilidade. Amém. E eu fiquei muito triste com um vídeo que eu vi na rede vizinha, no Instagram, de meninas a lutarem na escola e aquilo foi... Acho que os meninos estavam a simular lutas e de repente devem ter entre 10 e 13 anos, uma só empurrou a outra e bateu com a cabeça do... Os pátios da escola tem aquela cadeira de... Acho que não é Metal. ferro, sim. É metal. E logo que ela caiu, ela parou, virou o pescoço, Deus. sem mobilidade. Eu até achei que ela tivesse morrido, ainda tinha vida, porque começou a sangrar. E eu fiquei a analisar o impacto disso. Meu Deus, onde é que nós estamos? O que é que nós estamos a conversar com os nossos filhos? O que é que nós temos falado para eles? Por que as crianças estão tipo nesse movimento agressivo? Sem querer Sim, está à vontade. Amém. Contribuindo mesmo para essa observação, quando a mulher sai do seu papel, quando a mulher sai do seu posicionamento, o diabo ocupa. Porque não fica vazio, o diabo ocupa. E ele quando ocupa, ele tem uma missão única, exclusiva, e ele não vai medir esforço de desfazer, desfigurar, matar e destruir as famílias. Toda mulher que perdeu seu posicionamento, o diabo ocupou o teu lugar. Então você precisa lutar com ele, você precisa lutar contra ele para voltar ao lugar. Isso é fruto de uma mãe, de um lar de uma mãe que saiu do seu posicionamento, o diabo ocupou. Amém. Porque isso não é obra de Deus. Deus é especialista do bem. Deus é um Deus de amor, né? O promotor do bem. E quando nós vemos situações do gênero acontecendo sem o mínimo desconforto enquanto ser humano, né? Tem a questão que temos falado ultimamente do abuso sexual a crianças. São parentes, pessoas bem próximas. Recentemente eu me apercebi de um menino que foi um motoqueiro que levava à escola. Quem começou a violentar o menino? E tudo isso é ausência. Isso até me dói o coração, nem só de pensar, porque enquanto mãe a gente pensa assim, é muito importante, é urgente a volta da mulher ao seu posicionamento real. Porque a mulher fora do seu posicionamento, o diabo está a causar, está a destroçar, está a destruir, está a minar famílias. Eu não sei qual é a palavra mais específica para usar, né? Naquilo que o diabo está a fazer no seio das famílias. Há necessidade de abrirmos os nossos olhos espirituais, voltarmos para Deus, para que Ele nos faça entender, nos dê a percepção, o discernimento e o entendimento da condição espiritual de nossos lares. E só em Deus é que nós vamos conseguir observar quem nós somos no nosso lar, o que estamos fazendo no nosso lar, como ele está a ser conduzido, se está ou não nos caminhos de Deus. E assim buscarmos orientação da parte dele. Amém. Também. É isso mesmo. É muito para se falar, na verdade, nem o nosso tempo já não permite. Sim, o nosso tempo já não permite. É muito para se falar. Muito mesmo. E nós estaremos aqui sempre que o Senhor permitir, que é para trazermos isso, Amém. tal como referimos no início. Ora, nós não tínhamos esse entendimento, essa percepção. Sim. Também estávamos aí indo por esse sistema do reconhecimento social. Sim. Não é que seja mal, toda mulher tem um sonho, mas nós cremos na fidelidade de Deus. Amém. A Bíblia diz que
O Senhor sabe daquilo que nós precisamos. Sabe de antemão. O Senhor é quem abriu todo esse antemão. sistema da mulher estar aí, Amém, ser amém. professora, médica. Amém, amém. Deus capacitou mulheres para amém, esta missão. amém, amém. Mas dentre Para nutrir a tantas, sociedade também. dentre tantas, nenhuma substitui a mulher dentro da família. A família é o nosso principal papel, é a nossa prioridade. Principal missão. Se nós abrimos mão de algumas horas para estarmos fora, nós vamos precisar de ter forças para compensar essas horas dentro de casa. Exatamente. Estamos a querer dizer o quê? Tudo bem que você já saiu, mas o tempo de retorno a casa, seja uma mulher. Amém. Amém. E o Senhor nos dará forças. Sim. Porque nós temos vivido, né, contribuindo mesmo nessa ideologia, nós temos vivido assim, nos predispomos com todas as nossas energias para o trabalho fora da família, e quando chegamos no lar, todo o cansaço, né, nós recebemos, até aquele que ainda nem pensamos também já recebemos. E se o filho vem para falar alguma palavra, é com gritarias que a gente reage. Se o esposo está falta de alguma coisa, olha, eu nos últimos tempos nos últimos dias principalmente, tenho procurado observar, né, o Senhor tem me levado a olhar de maneira minuciosa, né, ao meu lar, à minha família, aquilo que está em falta, aquilo que não estava funcionando outrora. E tem sido muito prazeroso, sabe? Porque quando você não tem essa visão, você vive uma vida de utopia, parece que tudo vai bem, mas não está. Você está cada vez mais morrendo, o teu lar está cada vez mais a deteriorar-se. Então, só o Senhor para abrir nossos olhos, né? E nos renovar as forças para quando voltamos para o nosso lar, você que saiu para trabalhar, para ajudar, né, para auxiliar a economia de casa, da família. Quando você volta, você tem as energias redobradas, porque agora você vai servir a família, você vai servir os teus filhos, você vai servir o teu esposo. E isso é agradável a Deus, né? É agradável. E só Deus para nos proporcionar uma vida plena dessa maneira. Só o Senhor pode nos dar esta vida. Só em Cristo nós podemos entender qual é o papel da mulher e encontrar gozo nele. Sim. Satisfação de estar nesse lugar. Delícias perpétuas, como diz o salmista. Eu gosto muito daquela palavra que já partilhamos em Gênesis 3, 22 ou 20, onde quando Deus começa, depois do pecado, depois da queda, as ordenanças, quando Deus começa a ordenar como será, e Ele fala que você, mulher, terás dores do parto, terás a gravidez com muito sofrimento. Ele termina esse versículo dizendo que o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Aleluia. Ou seja, o lugar da mulher não é inverso, não é dominar o marido. E o diabo nos leva a lutar para trocar os papéis. Sim, para ter esse domínio. Não importa onde você esteja, o teu marido tem que te dominar, tem que ter influência. Exatamente. Sobre si, plena influência sobre si. E hoje, até no ambiente da igreja, nós estamos trocando isso. Sim. Imagina, nós podemos estar a servir, né, juntos na igreja e, por exemplo, sermos líderes de jovens ou de algum outro setor e acharmos que o nosso esposo é nosso colega de ministério. Ele nunca será nosso colega, será sempre nosso superior hierárquico do ponto de vista espiritual, social e pessoal. Ele nunca pode ser, nunca deve ser, ainda que esse pensamento passe por nossa mente, nunca será o nosso colega de ministério. Isso é ideologia de Satanás, porque hoje, né, nós vemos mulheres cristãs também, né, tanto no mundo secular quanto no mundo cristão, de acharem que estamos no mesmo nível de igualdade. Nós não devemos, devemos ser proibidas a nós mesmas, né? Nos proibimos de lutarmos pelos direitos iguais. Deus estabeleceu uma ordem, e sabe, deixa-me lembrar, nesse capítulo, quando partilhávamos em oração, foi o que o Senhor ministrou a nós. O nosso desejo é para o nosso marido. Isso não significa que você não tem ideias, que você não tem sabedoria, né? Que você não terá um bom direcionamento sobre alguma situação.
Mas quer dizer que quando você tiver, você vai partilhar com ele e orar para que ele receba isso da melhor forma possível, que seja da vontade de Deus, que seja do agrado de Deus, porque nós também às vezes nos vangloriamos só porque temos uma boa ideia, só porque achamos que temos razão e queremos já inverter os papéis, desprezando o posicionamento do nosso esposo, né? Não só desprezando, desvalorizando também. E não é essa a nossa missão, e não agrada o coração de Deus. Pelo contrário, se não agrada a Deus, Agrada agrada a Satanás. Satanás. Agrada Satanás. Então, Uhum. é isso, Enfim, mulheres. Há muito que se falar sobre o amém, papel da mulher. amém, Nós estamos em construção, nós estamos amém, crescendo exatamente, na compreensão que Deus quer para as mulheres, do papel da mulher. amém, E a nossa oração é que o Senhor nos leva em um nível em que amém. entender esse papel não gera Medo, não gera medo, não gera insegurança, insegurança em nós. uhum, Cremos que o Senhor conhece as nossas amém, necessidades. amém, Nós cremos que Deus sabe daquilo que nós precisamos. E amém, não há nada que possamos fazer amém, sem Ele. Sem amém, Ele. Então, fica aqui essa amém, mensagem amém. que o papel da mulher, nós falamos da mulher, não particularizamos se é cristão ou Ou não, não, mulher, porque Deus aqui em Gênesis só falou amém, mulher. mulher, O papel da mulher é para a sua família, é amém, ter ela para a sua família, é ter amém, ela ao serviço da sua família, amém, servindo amém. completamente, de Amém. forma Com íntegra, prazer, com com prazer e com alegria. responsabilidade. Sim, que o Senhor nos traga Amém. Nível de nesse compreensão, nível de compreensão e de nos discernimento, faz buscar prazer prazer. nisso, Amém. Satisfação, Satisfação. Amém. Realização. realização Amém. neste papel. E Amém. isso não é interrupção de um sonho teu. Se você Uhum. quer ser médica, você é Amém. médica. Amém. Você pode Amém. Vai salvar advogar se você vidas. quiser. Você Amém. pode ser Engenheira. empresária, Amém. vendedora. Aquilo Amém. que o Senhor colocar no seu Seu coração, coração. porque nós Amém. entendemos que quando o Senhor levanta uma empresária, Ele está a abençoar outras Outras vidas. Ele vidas. está a abrir porta de De empregos emprego. para um Amém. sacerdote e um homem. Homem, Várias sim. mulheres empregam homens, Uhum. mas ainda Amém. assim há Amém. um papel Papel mais importante. inegociável. Então, esteja aos pés de Jesus. Amém. Busque o Senhor, esteja com o Senhor e só o Espírito Santo nos trará o entendimento desta mensagem. Louvamos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Se depender de nós, não acabamos por aqui. Mas nós temos que terminar, estamos Temos aqui há agenda a 1 hora cumprir. Amém. e pronto. É um prazer estar aí na sua companhia, foi um prazer Amém. passar esse tempo com vocês. Muito obrigada pela tua disponibilidade de sempre, Amém. mamãe. É um Uma honra prazer. sempre. É Minha sempre uma parceira. aula, é Amém. sempre uma aula, é sempre um Amém. tempo Amém. que edifica o ferro que me afia. Aleluia. Amém. E louvamos a Deus por isso. Então, queremos aqui nos despedir. Um abraço aí no seu coração. Oramos a Amém. Deus que Renove sua renove. vida, né? Amém, amém. E dê discernimento para voltar ao lugar que te é devido, você é Amém, mulher. amém, Em nome de amém. Jesus. Amém. Então, tchau, tchau, Oxapela. Amém. Um projeto do céu. Ai, Glória a Deus. glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus. Glória a Deus.